Obrigada por estar aqui comigo em mais um vídeo, como eu tudo hoje falando sobre introdução alimentar. Hoje a gente vai falar sobre os bebês que iniciam a introdução alimentar e que não comem. Então, se você tá aqui comigo, tá assistindo ao meu canal, faz um favor, se inscreve, aperta no sininho para poder receber as notificações do Comeu Tudo e continua aqui comigo que hoje a nossa live vai ser dividida em 3 partes. Eu vou responder a seguinte pergunta para você. Você sabia que seu filho não sabe comer? Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte vai ser que o imediatismo e a ansiedade das mães podem atrapalhar nessa introdução alimentar. E a nossa terceira parte vai ser, talvez o seu bebê não esteja rejeitando o alimento, mas a forma como esse alimento está sendo oferecido para essa criança. Quando a gente fala em introdução alimentar, né, o que vem à cabeça geralmente dos pais? O que é introduzir os alimentos? Introduzir os alimentos é pegar um monte de comida, ofertar para o bebê, amassar, botar na colher. Mas o que geralmente é a raiz do conhecimento da maioria das famílias? O que é alimentar um bebê? O que é introdução alimentar? Culturalmente, introduzir os alimentos é simplesmente você pegar o alimento, botar na frente do bebê, deixar ele comer. Ou então pegar uma colher e um garfo e inserindo na boca dessa criança para ela comer, certo? Errado. Na verdade, existe uma raiz aí muito mais profunda do que é a introdução alimentar. E a primeira coisa que eu preciso te dizer para você entender a raiz da introdução alimentar é você entender que o seu filho não sabe comer. Vocês sabiam que o filho de vocês com 6, 7, 8 meses de idade não sabe comer? E muitas famílias não sabem isso e acabam se apavorando nesse início. A criança, ela nasce com o instinto da sucção que faz com que ela mame nas primeiras horas de vida, né? Ela já sai da mãe, vai pro peito, né? E geralmente as mães que têm parto normal, já sai o colostro e a criança já começa a mamar ali. Mesmo nessa primeira alimentação, que é a amamentação, muitas vezes criança, bebê e mamãe precisam se adaptar. Nasce uma mãe ali e também tá nascendo uma criança que, apesar de nascer sim com o instinto da sucção, ela vai aprendendo sobre o seio da mãe, como que ela faz ali para extrair o máximo de alimento. Aí a gente chega aos 6 meses de idade, que é o início da introdução alimentar. E o que a maioria das pessoas acreditam? Que basta você dar o alimento para a criança e ela vai sair comendo, porque afinal de contas ela nasce sabendo comer. E não é verdade. A criança não sabe comer e a criança precisa ser ensinada. Por isso que a gente fala que aprender a comer faz parte do processo de aprendizado dessa fase do desenvolvimento da criança. Então o teu filho não sabe comer, ele não sabe mastigar, ele vai começar a aprender. E a natureza, gente, ela é tão fantástica, é tão maravilhosa. Por que o leite materno ele tem tantos nutrientes ainda, mesmo a criança depois dos 6 meses? Então é orientado que a gente dê mamar, né, dê o peito exclusivamente até os 6 meses e após os 6 meses a gente inicia então a introdução alimentar. Só que, mesmo você iniciando a introdução alimentar, a principal fonte de nutrientes do teu bebê até 1 ano de idade vai ser o leite materno. Ou a fórmula, ou a união dos dois. Justamente porque o teu bebê que não sabe comer precisa aprender. Então a natureza deu esses 6 meses para que ele consiga aprender a comer. Se ele não conseguiu ingerir, se ele ainda não aprendeu a mastigar, tá tudo bem, porque o leitinho vai garantir os nutrientes necessários para ele até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade a coisa muda de figura, mas até 1 ano de idade a mãe pode ficar tranquila e esse é um dos mantras do Comeu Tudo, né? O leite materno é a principal fonte de nutrientes até 1 ano de idade, gente. Então vamos lá. Teu bebê não sabe comer, ele precisa ser ensinado e ele tem 6 meses para aprender a comer. Então uma mãe que começa a introdução alimentar e me diz: Zê, meu filho não tá comendo nada, ele tem 6 meses e meio. É totalmente normal. O teu filho precisa aprender, ele não sabe. Eu vou dar o exemplo de você tirando a carteira de motorista, né? É o teu primeiro dia, tu fez a tua primeira aula, tu mal sabe trocar a marcha do carro. E aí o teu instrutor vai lá e diz assim: hoje você tem que fazer uma baliza perfeita, não quero saber, dá teus pulos. Então quando a gente passa toda a ansiedade de que a criança tem que comer na primeira frutinha, no primeiro almoço, na primeira janta, tu tá meio que dizendo: vai meu filho, dá os teus pulos, não me interessa se tu não sabe mastigar e não sabe engolir, eu quero que tu coma, eu quero que tu satisfaça a minha necessidade de adulto. E aí, no impulso,
isso, muitos pais acabam forçando a criança a comer no início da introdução alimentar, enfiando uma colher goela abaixo dessa criança, o que pode traumatizar ela e fazer com que ela nunca mais queira a colher e que ela feche a boca, que ela não aceite ficar da cadeirinha de jeito nenhum. Porque a criança, quando ela se sente ameaçada, quando ela sente que aconteceu algo, né, que ela não gostou, inconscientemente, de todas as maneiras, a criança vai tentar evitar aquela situação. Então, se ela sabe que aquela cadeirinha é onde ela sentiu dor, é onde ela sentiu medo, é onde ela sentiu insegurança, se ela vê o rosto da mãe e associa aquilo a um momento de dor, a um momento de desespero, a um momento de angústia, ela vai evitar que essa situação aconteça. Ou seja, ela vai evitar que uma colher entre na boca dela, ela vai evitar sentar na cadeirinha de alimentação, ela vai ver o prato de comida e só de ver ela vai chorar. Então, gente, se a gente internalizar enquanto mãe, enquanto cuidador, que a criança tem 6 meses para aprender a comer, a introdução alimentar vai ser leve, livre e solta como tem que ser. Se a gente não tem tranquilidade, se a gente tá ansioso para essa criança aprender a comer na primeira semana, gente, a energia vai passar para a criança. A nossa atenção vai passar. A criança é uma extensão da gente. A gente tá ligado, não adianta. Mãe e filho estão ligados numa força, numa energia, num amor incomparável. Existe uma força no ar, existe uma energia, existe uma vibração. E a gente precisa vibrar numa onda positiva, tá nessa sintonia de energia positiva, para que o bebê sinta isso e ele se sinta livre para explorar. Zé, eu sou muito ansiosa. Zé, eu tô com pressa. Eu não tenho como dar comida para ele devagar. Eu não tenho como deixar ele comer. Gente, a hora é agora. Se a gente não ensina os nossos filhos desde agora, se a gente não nos tranquiliza desde agora, o que vai ficar lá para frente? O que aconteceu no início da introdução alimentar? A criança nunca tocou no alimento. A criança nunca teve oportunidade de explorar o alimento. A mãe forçou a criança a comer. A mãe insistia, a mãe pressionava. Mas o que passou, passou. A gente precisa pensar daqui para frente. O que a gente vai melhorar? Mas sabe qual é a lição que fica para mim? Que uma introdução alimentar bem feita, uma introdução alimentar onde a criança explora os alimentos, uma introdução alimentar onde a mãe e o pai entendem desde cedo que não pode pressionar, que a gente tem que ficar tranquilo, que a responsabilidade da criança é escolher comer e a sua responsabilidade é ofertar os alimentos e é isso. Se a gente tem uma raiz bem feita, gente, é outra vida a alimentação dessa criança. E aí, claro que a gente tem os casos de crianças que começaram uma introdução alimentar super bacana e com 1 ano de idade parou de comer, o que é extremamente normal, porque se a gente estuda o desenvolvimento infantil, a gente entende que parar de comer ou comer menos depois de 1 ano de idade é normal. A diferença é quando você sabe lidar com essa pequena seletividade. Se o pai e a mãe não sabem lidar com essa seletividade, pressiona a criança e isso se torna um ciclo vicioso, muito provavelmente essa criança vai desenvolver uma seletividade agressiva e vai ser uma criança que vai parar de comer. Então, gente, eu tô querendo aqui salvar vocês de uma alimentação péssima que pode acontecer no futuro se você não cuidar dessa introdução alimentar agora. E o recado que fica é: o seu filho não sabe comer, o leite será a principal fonte de nutrientes até 1 ano de idade, a natureza é perfeita, ela deu todos esses 6 meses para ele aprender, para ele explorar, para ele tocar, para ele cheirar, e assim ele vai aprendendo através dos alimentos. A gente precisa entender essa raiz para daí transmitir tranquilidade, para a gente não ser ansiosa e querer que a criança coma. Gente, existem bebês tartarugas e existem bebês coelhinhos. Eu tenho alunas do Como Eu Tudo Sem Estresse que os bebês com 6,5, 7 já estavam botando alimento dentro da boca, com 7 já estava mastigando, já estava engolindo, já estava tocando. Mas tenho bebês também que começaram a comer com 10 meses. Cada caso é um caso. Não compare o seu filho com o filho da vizinha. O seu filho e você mesma só pode ser comparado ao que você era 1 hora atrás. Como é que foi ontem? Zé, ontem ele não tocou no alimento, mas hoje ele pegou. Show! Hoje já tá melhor do que ontem. Não adianta simplesmente eu te dizer assim: ai, fulana, fica tranquila. Ai, fulana, não fica ansiosa. Não, eu tenho que te contar a raiz de tudo. Eu tenho que te contar que teu filho não sabe comer. Eu tenho que te contar que ele não sabe mastigar. Eu tenho que te contar que para ele aprender a gostar do alimento, ele precisa tocar, cheirar, esmagar. Eu tenho que te contar toda essa teoria para te internalizar que se tu começar a introdução alimentar e o teu filho não comer, é extremamente normal.
desde que você esteja seguindo orientações definidas do Ministério da Saúde, orientações do Comeu Tudo, orientações aí dos profissionais que tu confia, que você esteja certa que está oferecendo os alimentos certos, na hora certa e do jeito certo. Talvez, se o teu bebê começou a introdução alimentar e ele não está querendo comer, é porque ele pode estar rejeitando a forma como você está oferecendo o alimento para ele, e não o alimento. E aí o que as mães mais me dizem é assim, e isso vale também para as crianças de mais de 1 ano com dificuldade para comer. Zê, já tentei de tudo, já cozinhei as melhores receitas, já testei todos os ingredientes, já mudei o tempero, já comprei prato, só que isso, gente, é paliativo, não resolve. Aí quando você vai ver, essa mãe que já tentou de tudo, tá pressionando a criança, fica na frente dela, olhando para ela, dizendo para ela comer, deixa essa criança 1 hora tentando enfiar comida. Se a criança não come, essa mãe fica oferecendo comida de hora em hora. Então essa mãe fez tudo, mas não fez o principal, que é olhar para essa criança, que é entender que quando a criança fecha a boca, ela tá dizendo assim, ó, mamãe, eu não quero comer agora, eu não tô gostando dessa situação, eu tô insegura, me ajuda, me dá carinho, mamãe, eu quero tocar no alimento. Aí tem famílias que a criança vai botar a mão no alimento, a mãe vai lá e não tapa na mão da criança. E aí agora que eu tô entrando na terceira parte. Vocês sabiam que a parte da boca, aos 6 meses de idade, é a parte mais sensível do bebê? É por onde o bebê aprende e descobre o mundo, pelo tato, pela sensibilidade da boca. É por isso que uma criança, por volta de uns 4 anos de idade, começa a pegar em tudo, tocar em tudo, querer morder, porque é pela boca que ela tá descobrindo o mundo. É tocar. Não adianta dizer assim, tira a mão daí, fulano, não toca, tu tem que só olhar. Eu já te falei que não é para tocar. Isso não tá certo, porque a criança precisa tocar para aprender sobre o objeto, sobre a forma, sobre a textura. Ela tá num mundo fantástico, ela tá querendo descobrir o que tem ali para ela descobrir. Ela não quer ser tolhida, ela quer ter liberdade de explorar. E aí, quando chega a introdução alimentar, tua criança mamou até os 6 meses no peito. E até os 6 meses, você deu o peito para ela e você nunca questionou se ela tomava 100 ml, 200 ml, 50 ml. Você dava o peito, ia no pediatra e se a criança estava ganhando peso, você seguia a vida. Ou seja, o que acontecia nesse momento? Você estava confiando no teu filho. Você estava confiando que ele estava mamando o suficiente, porque você não tirava o leite do peito para ver quantas ml tinha ali, para ver se ele mamou ou não. Por que na amamentação você confia no teu filho e quando ele começa a comer, que é o momento que ele mais precisa que a gente confie nele, o nosso impulso e às vezes a nossa atitude é de não confiar, é de sempre querer dar mais comida, é de achar que não é o suficiente. Você quer exercer a sua total possessividade, autoridade sobre essa criança, porque inconscientemente nós mães nos achamos donas dos nossos filhos. E quando a gente não tem conhecimento, a gente vai fazendo como todo mundo sempre fez, como a mãe fez, como a avó fez, como a bisavó fez. Afinal de contas, que frescura é essa de deixar essa criança fazer bagunça com a comida, Zenaide? Ai, Zê, faz muita bagunça, não dá pra mim. E aí, do que eu tô falando? Eu tô falando da forma mais natural e mais incrível dos bebês se alimentarem. Eu tô falando do BLW, do Baby Led Weaning, que é o bebê conduzindo a própria alimentação. Eu tenho alunas que finalizaram o Comeu Tudo Sem Estresse, estão com bebês de 1 ano de idade e, gente, é incrível a evolução dessas crianças. Não tem como comparar uma criança que é alimentada só com colher de uma criança que tem a oportunidade de explorar os alimentos. É incomparável. Muitas vezes a mãe começa a alimentar essa criança com papinha, com comida amassada, com colheradas, não come junto com a criança, alimenta a criança antes ou depois de todo mundo e a criança não come, e a criança fecha a boca, e a criança vomita. Tu sabe o que a criança tá tentando te dizer? Mamãe, eu não tô preparada ainda. Mamãe, eu não quero essa comida desse jeito. Mamãe, me deixa tocar. Eu preciso sentir a comida antes de botar na minha boca. Porque mamãe, eu aprendo explorando
vendo, eu aprendo tocando, eu aprendo cheirando, é assim que eu aprendo, mamãe. Vocês entendem, meninas, que a raiz é muito mais profunda? Então, não é porque o teu filho é diferente do outro, não é porque tu deu azar, não é porque tu não sabe, é porque simplesmente ele tá querendo ser alimentado de outra forma. E aí a gente precisa ter essa percepção de que o bebê, ele é muito inteligente e ele deve ser tratado como um ser humano. Trate seu filho na hora das refeições como você trataria um convidado que está chegando na tua casa para lanchar, para tomar café ou para almoçar. Se eu chegasse na tua casa hoje para jantar, você me colocaria numa cadeirinha e me deixaria comendo antes de você comer? Você iria me dizer assim: ah, Zê, vai comendo aí, porque eu só tenho isso preparado e vai comendo que eu vou ficar aqui te olhando e eu não vou comer agora não, que eu não tô afim. Ou então, você diz assim: Zê, seguinte, ó, eu vou comer agora, mas eu vou dar comida para ti depois, tá? Depois fica mais fácil para mim, porque eu tô com um pouco de pressa e eu não tô afim de esperar tu comer, não. Eu quero te botar comida aí logo que tu coma para eu me livrar disso. E a vida é real, né, meninas? A gente tem pressa, a gente tem necessidades, a gente tem a nossa agenda, mas se tem um período que você precisa e deve, eu aconselho que você se dedique para alimentação, a hora é agora. A história de que teu filho vai crescer e vai comer não existe. Existe, inclusive, estudos dizendo que o que foi a alimentação de uma criança até os 2 anos de idade será o que ela vai replicar na vida adulta. Então, aquela história de que, quando comer ele vai entender sobre o alimento, não rola tão bem assim como o ditado popular diz. Então, vamos pensar nisso, vamos tratar os nossos filhos como um convidado para a hora das refeições. E aí, tem aquelas mães que começaram a introdução alimentar, a criança estava comendo 10 colheres e, de repente, parou de comer. Zê, como assim? Mas ele estava aceitando antes, agora ele não está mais. Ele estava, porque ele estava sendo alimentado mecanicamente. Uma criança onde a mãe pega a colher, enfia na boca, pega a colher, enfia, a criança mal consegue engolir. Quando você vê, você já está enfiando a segunda colherada sem ela engolir, é uma criança que está tendo uma alimentação mecânica. É uma criança que não está aprendendo a comer e não está aprendendo sobre os alimentos. E daí, quando ela chega por volta dos 8, 9 meses, que ela tem mais um dos saltos de crescimento, ela, opa, não é isso que eu quero não quero essa comida aqui, eu não quero a forma como eu estou sendo alimentado. O que eu quero agora é que vocês esvaziem o copo do conhecimento de vocês. Quem me falou isso uma vez foi a minha amiga Adriane Zimmer, que é dona do perfil Tem Bebê Aqui, e ela me disse: Zê, alguém me falou que a gente precisa esvaziar o nosso copo do conhecimento. Às vezes a gente vai para uma conversa com alguém e a gente fica o tempo todo pensando: não, mas isso eu já sei, mas com meu filho não acontece, né? Ou, mas isso que ela tá falando, e aí você não abre espaço para receber o que a outra pessoa tá te dando de conhecimento do lado de lá. Você tá o tempo inteiro com o teu copo do conhecimento cheio. Com o copo cheio, não tem como abrir espaço para entrar mais conhecimento. Então, deixa o conhecimento que eu tô te passando entrar. Pensa um pouco fora da caixa e entenda que o problema do teu filho não comer, na maioria das vezes, o problema não é o teu filho. É uma rotina que não existe, é uma mudança que a criança não tá sabendo lidar. Às vezes você tá tão cansada, você tá desgastada, você veio de uma amamentação exclusiva de 6 meses, e aí começa um outro desafio, que é a introdução alimentar. E, gente, introdução alimentar não é para ser difícil, é para ser fácil. É para ser prazerosa para todo mundo. É para a criança comer junto, não é para ter aquele fardo, porque eu tenho que seguir isso, aquilo e aquele outro. Sim, existem algumas coisas que a gente tem que seguir, certo? A gente sabe que não pode oferecer açúcar, que não pode oferecer sal, alimento industrializado, mas isso vocês já sabem, né, meninas? É para ser prazeroso para toda a família. Então, se o teu filho não tá comendo, a gente tem que olhar não para o alimento, não apenas para o fato de nutrir ele, nutrir com os nutrientes do alimento em si. Vamos olhar para um outro tipo de nutrição, o amor, a empatia. E assim, gente, tem muitas mães que vieram de uma introdução alimentar, né, que é uma fase inconsciente, e que vieram de uma fase da vida que a alimentação teve um peso muito difícil ali. Ou ela comia demais, ou ela comia de menos, ou a mãe dela batia nela para ela comer. E aí, quando você se depara com seu filho, existe essa memória que você não sabe, né? Ou você foi forçada a comer quando era criança, ou então você é uma mãe que nunca cozinhou, que não tem relação com os alimentos. E daqui a pouco você se vê nesse desafio
de alimentar uma criança, de ter que nutrir, meu Deus, quanta coisa, quanta responsabilidade, tá com 2 crianças. Às vezes tem mãe que tem criança mais velha, criança já não tá comendo direito, aí chega a criança mais nova, tu tem que alimentar essa criança. E aí você se vê numa culpa que te bloqueia tudo. E você só pensa no alimento, na criança comer, vai morrer de fome, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo, eu não sei nem alimentar meu filho. E aí a gente entra num ciclo vicioso de pensamento que, gente, não tem fim. Então vamos tirar a culpa um pouco, né? Porque introdução alimentar, gente, é muito mais aqui do que alimento. Escolher os alimentos é a parte mais fácil. Eu sempre conto, quando eu comecei a introdução alimentar da Sofia, eu achei que eu ia tirar de letra, porque eu sabia cozinhar, eu amava cozinhar. Só que isso pouco adiantava, na verdade, porque a Sofia pegava os alimentos, jogava no chão, esmagava, e eu dizia, meu Deus, essa guria nunca vai aprender a comer, essa guria nunca usa talher. E aí, com 1 ano, ela comendo um iogurte de colher, lindamente, sem derrubar quase que nada, e eu pensei, meu Deus, valeu todo o esforço. E aí, né, gente, com o tempo eu fui aprendendo que eu precisava comer junto com ela, que se jogasse no chão tava tudo bem, que se não comesse tava tudo bem. A Sofia é uma criança que até hoje come pouquinho, é dela. Ela não é uma criança que mata um pratão. E aí, se tu for me perguntar, bem lá no meu fundo, eu vou dizer, eu acho que a Sofia come pouco. Mas aí, a Zenaide que estuda, que se dedica, que dá aulas, que tem essa empresa que ensina você sobre alimentação, vai dizer assim, ó, a Sofia come o suficiente para nutrir ela, porque a responsabilidade de escolher o que comer e se vai ou não comer é da criança. Existe aí a teoria da divisão de responsabilidades da Ellen Satter. E aí ela fala o seguinte, que a tua responsabilidade é oferecer o alimento, né, escolher o que ele vai comer, onde ele vai comer e a que horário ele vai comer. A responsabilidade da criança é decidir se ela vai comer e o que ela vai comer. Eu sei que falar é fácil, mas se você internalizar isso, você entende que você não tem que fazer teu filho comer, você tem que fazer a comida. Se ele vai comer ou não, ele que vai decidir. E aí um bebezinho tem um centro de saciedade muito apurado. Ele sabe exatamente o que ele precisa. Você pode achar que aquele pedacinho de brócolis que ele ingeriu foi pouco, mas para ele foi suficiente. E aí é o que eu mais escuto. Zé, tô desesperada, meu filho não come. Aí o que eu vou te dizer é, senta, acalma o coração, escuta os meus vídeos, estude, busque conhecimento, esvazie o teu copo de conhecimento e pegue conhecimento diferente para você. Foi muito bom estar aqui com vocês e a gente vai se ver seguido aí semanalmente com muito conteúdo sobre introdução alimentar e sobre alimentação de bebês, também de 1 ano até 9 anos de idade, tá? Beijo, fui!